Estamos online, ao vivo. Ao vivo e a cores. Bom dia a todos. Mais uma vez aí nos chegando a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando essa lição, né? A lição que tem por tema, né, os princípios divinos em tempos de crise. Hoje é dia 20/9, são 9:03 agora. Estamos iniciando aí uma lição abençoada, né? E gostaríamos de contar com a presença de todos vocês, a lição de número 12, que vai falar sobre Esdras. Deixa eu só voltar aqui. Vai falar sobre Esdras e Neemias combatem um casamento misto. E a sua presença é importante nessa lição de hoje, para nós discutirmos aí o assunto, né, André? Acho que é bem legal ter a presença de todos aí. E o André já está compartilhando com o link, como nós sempre fazemos aí com todo o grupo, né? E deixa eu só ver aqui que minha página não tá carregando. Eu estou conectado aqui, aguardando o pessoal chegar para a sala de hoje. A Semana Iracema está com a gente já. Bom dia, Irmã Sema, seja bem-vinda a mais uma aula. Nosso domingo abençoado aí. Vamos ver quem mais está chegando com a gente. André, essa lição de hoje é bastante abrangente, né? É um assunto que, poxa, quando eu estava estudando ele, deu para ver que dá para seguir por vários caminhos, né? Falando a respeito do casamento, né? E aconselhamento para os que não se casaram ainda. Vamos explicar para aqueles que já são casados a respeito da fusão que há, né? Através do casamento. E sobre o julgo desigual, que é um assunto também bastante interessante, né? Para nós aí termos esse entendimento. Então, muito importante a presença de todos vocês aí estar conosco hoje, essa discussão. André, minha página aqui da lição não está carregando, eu vou precisar fechar aqui. Se você quiser iniciar hoje, enquanto eu tento resolver esse probleminha aqui, tá? Tá, eu vou só compartilhar aqui, já é a hora. Ok, quem está chegando com a gente aí, só aguardar uns minutinhos, estamos só ajustando aqui, tô vendo que a Sol está com a gente também. Vocês que estão com a gente, pode mandar uma mensagem para a gente, o Elinho aí, ó, para a gente saber o nome das pessoas que estão em conexão conosco. Pelo celular, estou conseguindo aqui abrir, André. Eu vou iniciar, então. Hoje falaremos, então, da lição número 12, como eu disse para vocês. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E a lição de 20 de setembro, que é o dia de hoje, tem por texto áureo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Então, a lição de hoje, como eu já disse para vocês na abertura, vai falar a respeito do julgo desigual, né, sobre a questão do casamento. Vamos entender o porquê que, na ocasião, Deus falava a respeito de não ter o casamento misto. Vamos entender o que seria esse misto, né, que tem a ver com a mistura, tá? Porque o povo de Deus é um povo separado, um povo exclusivo. Então, é bastante interessante essa lição. Se o André puder, iniciando a leitura do livro em classe, André, enquanto eu consigo ajustar minha página aqui, para ver se eu consigo abrir no computador, ok?
Vamos lá, então. Deixa eu remover aqui. Nuvens. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão entrando conosco aí na Escola Bíblica. Que esse seja um domingo cheio de bênção para todos nós, na paz do Senhor. À noite nós teremos aí o nosso culto, para a honra e glória do nome do Senhor. Está sendo uma bênção. Então, nós não podemos perder, né? Nossa comunidade está bem ativa nesse tempo de pandemia aí, de distanciamento, e está sendo uma bênção. Amém? Nós vamos aqui dar continuidade na lição. É um conteúdo bem rico, né, para a gente discutir hoje, assim como tem sido em todos os dias, mas hoje é um tema meio polêmico, né? E nós vamos entender por que quando chegarmos no tópico, no respectivo tópico, né? Então, o Rubens leu o textuário da lição, 2 Coríntios 6,14, não vos prendais ao jugo desigual, né? E aí a verdade prática, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Mais uma vez, né, a gente vai observar o padrão de Deus mediante a orientação que ele tem para a vida do cristão. Esse padrão de Deus, os padrões divinos, né, que são estabelecidos através da palavra do Senhor, eles servem para nortear a nossa vida de forma a manter a gente coberto, né, protegido pela palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá para o contexto histórico aqui na leitura de Esdras, no capítulo 9. Então, abra sua Bíblia aí, Esdras no capítulo 9, de 1 a 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 4. Aí você pode marcar na sua Bíblia aí, Neemias 13. Neemias 13, nós vamos ler do 23 ao 26, e depois Neemias 9, e depois Neemias 10. Então eu vou lendo e vou falando para vocês, que são vários trechos aqui, que é um conteúdo basicamente histórico para a gente estar desenvolvendo aqui, tá bom? Então vamos lá, Esdras 9 primeiro, nós vamos ler o versículo 1 ao 4. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, né? Seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu, né, tal coisa, rasguei minha veste, e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Então, esses versículos que nós lemos agora narram, né, o momento em que Neemias ele ficou sabendo que o povo de Israel ele tinha se pervertido, permitindo a miscigenação, né, permitindo o relacionamento, o casamento entre o povo de Israel e o povo pagão, o povo gentil, né?
isso era uma proibição que Deus tinha já determinado, que o povo de Israel ele não podia se misturar com os outros povos por conta da idolatria, por conta dos costumes que os outros povos tinham. Israel era um povo separado, um povo que servia unicamente a Deus, né? Na teoria, né? Na prática, eles erraram bastante no decorrer da história, né? Aí, Neemias 13. Leia aí na sua Bíblia, Neemias 13. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Tá vendo? Os judeus que tinham casado com mulheres de outros povos, de povos pagãos. E seus filhos falavam. Deixa eu colocar aqui que o Rubens voltou. Voltei. Então, vou continuar a leitura aqui. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, né? Por causa da mistura, estavam aprendendo as línguas dos outros povos, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Eu os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Então, isso mostra aqui o castigo, né, a repreensão de Neemias contra aqueles homens do povo de Israel que estavam permitindo, né, praticando esse jugo desigual, né? Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas os fizeram pecar, né? Isso nós vamos ver depois no outro tópico sobre Salomão. Neemias 9. E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 10, versículo 1. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Aí o versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Ou seja, eles fizeram uma aliança para eles permanecerem na vontade, no padrão que Deus tinha já estabelecido pela lei de Moisés, né? Que era não misturar os povos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Amém? É isso aí, Rubens. Maravilha. Então, foi uma leitura aqui de alguns livros, né, e também alguns trechos de capítulos de início, de fim, para vocês entenderem mesmo o contexto da história. Hoje nós falaremos, então, histórico, né? Antes de iniciar aqui, então, eu tive uma conexão, por isso que eu retornei só. Vejo algumas pessoas que estão com a gente aqui, como eu já falei para vocês. Nossa irmã Iracema, nossa irmã Solange, nosso irmão Nelson também, a Tati está com a gente aqui, nossa irmã Dora, o Keiler, como sempre, um bom dia para o senhor. Paulinho Ricardo, poxa, que satisfação ter o Paulo aqui. Nosso pastor, nossa pastora está com a gente também. Que bom tê-los conosco nessa manhã. Como nós já dissemos, é uma lição bastante histórica, né, a respeito aí do tempo que nós estamos falando, né, de quando o povo de Israel saiu do cativeiro. Então, após a questão dos muros, como nós já dissemos aí, falamos sobre alguns ajustes da lição passada, e hoje sobre a questão do casamento. Então, André, eu até quando estive estudando a lição, por algumas vezes, eu pensei assim que de repente seria até melhor começar pelo item 2 do que pelo item 1. Mas fazendo aqui uma abrangência, seria para explicar para vocês. Então, como eu estava dizendo no início,
povo de Deus, uma nação santa, uma nação escolhida. O que significa ser santo? Significa ser separado, ok? Então, dito isso, falaremos a respeito da questão de ser separado significa um povo exclusivo, ok? Com isso, era uma ordenança simples, clara, para que o povo de Deus fosse um povo que tivesse ali um crescimento específico. Quando Deus criou o mundo, criou para ser um povo só, e aí, de repente, na Torre de Babel, já dissemos aqui, houve aquela confusão das línguas, porque o povo estava num sentido de ir contra o que Deus havia dito que ele não faria mais. Já dissemos isso em outras aulas, você pode buscar nas aulas que estão salvas. Então, quando houve essa separação, passou-se o tempo, Deus escolheu um povo, que era o povo de Israel. E com essa questão foram diversas batalhas para que esse povo se mantesse aí na linha, se mantesse na ordenança de tudo aquilo que Deus havia dito, para que eles cumprissem. E uma das ordenanças agora é que não houvesse aí uma mistura. Era o povo exclusivo de Deus. Então, o homem tinha que se casar com uma mulher, né, e vice-versa, a respeito de ser um único povo. Então, veremos na lição, aqui na parte do item 2 e o item 3, que começou a haver-se um problema, que o povo de Deus começou a escolher mulheres de fora. O André já citou aqui, mas falaremos também a respeito de algumas histórias aí que ligam isso, né? O rei Salomão, também como na época de Sansão, quando ele escolheu uma mulher de fora, e os problemas que houve por essas escolhas, né? Então, o povo de Deus era para ser um povo exclusivo. Então, quando falaremos do casamento misto, é nesse sentido, de mistura, ok, gente? Para ficar bem claro para vocês. E sobre essa situação de separação que nós diremos aqui hoje, quais os problemas que vinham se agravando? Além de ser uma desobediência alta e clara à determinação que Deus havia dito para o povo não fazer, então é uma desobediência, alguns outros problemas estavam acontecendo. Um deles é o da língua, certo? A língua que o povo de Deus falava era uma, e a língua das mulheres que eles estavam se contraindo casamento, né, se casando, era outra. Então, nisso, quando eles tinham filhos, os filhos estavam pendendo mais para a questão de aprender a língua de fora, e não a língua local. Mas aí tudo bem, não via problema. Mas onde estava o problema é que no momento que o povo tinha ali o sentar-se para aprender da palavra de Deus, os filhos não conseguiam entender nada, não conseguiam entender a língua no qual era ensinada a palavra de Deus. E aí começou-se a gerar um problema, não é verdade, André? É verdade. Eu vejo aqui, né, pegando do tópico 1 e do tópico 2, primeiro a gente vê a questão histórica, né? A gente vê, dentro desse contexto que você está falando, né? A gente vê Esdras, na verdade, né? A gente vê ele tomando uma posição. Como ele era um líder do povo de Israel, era uma função dele, né? Manter o povo na linha, manter também, não só ele como líder, mas ele também influenciar os outros líderes do povo de Israel, para que o povo todo se voltasse para Deus, né? Então, a gente vê que no primeiro tópico fala do posicionamento dele. E aí, nós já podemos entrar naquela questão né, polêmica, né? Vendo o posicionamento de Esdras, nós vemos que esse posicionamento é um posicionamento que deve ser também um posicionamento daquele que serve a Deus, né? Então, é um exemplo de que todo aquele que serve a Deus, ele deve ser um exemplo, assim como Esdras foi, não permitindo que a lei de Deus ela fosse desobedecida, ou melhor, ajustando o comportamento, né? Colocando as pedras no altar, vamos dizer assim, ajustando o comportamento, de forma que a gente percebe que ele era alguém de referência, e ele tomou uma atitude drástica, né? Uma atitude marcante para o povo naquela época, que era aquela questão de rasgar as vestes. Quando rasgava-se as vestes, arrancava o cabelo e a barba,
era um símbolo de humilhação, de tristeza profunda, né? E ali a gente vê ele como um líder, dando um exemplo no meio do povo, ali chamando a atenção e mostrando uma atitude que revelava, na verdade, o posicionamento de Deus, né? Porque aquela situação, desobediência, trazia tristeza para o coração de Deus, mediante que era o seu povo, o povo escolhido por ele, né? Como você falou, santo, né? E aí a Esdras, ele reuniu os líderes e como fala no texto bíblico, ele puxou a orelha, vamos dizer assim, foi um negócio bem mais pesado do que um puxão de orelha, mas ele puxou a orelha de todos, né? E ali ele fez um concerto, e o povo, o povo percebeu que eles estavam errando, e ali foi feito um concerto, e o povo se voltou para Deus novamente, né? Eles selaram um pacto de que não iam mais permitir essa mistura, né? Nem os filhos tomarem as filhas das nações pagãs, nem a vice-versa, né? As filhas tomarem os filhos daqueles que eram de nações pagãs. Aí você vê o tópico 2 vindo a explicação, o porquê disso, que nós já temos relatado, né? Você já mencionou, que assim, mas é interessante a gente entender, além do contexto histórico da situação que acontecia, do contexto dentro do plano de Deus, né, de salvação. Por quê? Porque Jesus, ele viria da linhagem do povo de Israel, né? Você falou bem acerca da Torre de Babel, que depois da Torre de Babel, Deus escolheu um povo, através de quem? De Abraão. Então, é um marco divisor para a raça humana ali, aquela questão da Torre de Babel. Por quê? Porque Deus, ele separou uma linhagem. E essa linhagem, ela precisava continuar, permanecer, até que viesse o Salvador. Na verdade, o povo de Israel, ele tem promessa até vamos dizer assim, no Apocalipse, né? Ele vai assim, tem todo um contexto em que envolve o povo de Israel para o fim de todas as coisas. Nós vamos entrar nesse mérito, mas naquela situação que estava acontecendo era tão grave que o medo que tinha era de se perder essa linhagem. Então imagina, um homem de uma linhagem pura, né, separada, ele se casa com alguém de uma outra linhagem, de uma linhagem pagã. Aí o que acontece? Ali aquela mistura, aí nasce como que chama? Através de uma miscigenação, né? A gente tem o Brasil é um país de miscigenação, não é isso, Rubens? E aí o que acontece? Sim. Já aquela pessoa que nasce já não é de uma raça, vamos dizer assim, de uma raça pura, conforme eu estou falando, a gente está se referindo ao povo de Israel, né? E aí o que acontece? Esse que nasceu, de repente ele pode se casar com outro de uma outra raça. E o que vai acontecer? Naquela linhagem de uma outra etnia, né? De uma outra linhagem. Aquela linhagem que era pura, ela vai se perder. Então, o plano de Deus era que Jesus ele viesse, que o Messias viesse da linhagem do povo de Israel. Então, você vê que situação, né? O povo de Israel, além de estar desobedecendo uma ordem, ele poderia, naquela atitude, se Neemias não tivesse tomado, se Esdras, na verdade, não tivesse tomado uma atitude, a linhagem do povo judeu ela poderia ter sido extinta. Iria entrar tanta mistura que seria extinta, né? Então, por que eles não deviam casar? Porque era proibido, e justamente era proibido porque para a preservação da linhagem e para o cumprimento do plano de Deus. Mesmo assim, a história do povo registra várias desobediências, né? A gente vê na lição. Salomão, o homem que tinha toda a sabedoria, ele se deixou levar e permitiu essa situação dentro do seu reinado, se casando com
com mulheres pagãs, né? Acabe, que era um rei de Israel, ele se casou com quem? Com Jezabel. Aí você vê o resultado na vida tanto de Salomão quanto de Acabe. O resultado desse julgo desigual foi desastroso. Quando a gente fala julgo desigual, né? Você imagina julgo. O que é o julgo? Jugo é aquela madeira que vai nas costas do boi, né? Então, aquela madeira, o que ela faz? Ela dá a direção que o boi vai, né? Então, o que acontece? Se ela está pendendo para um lado ou para o outro, o boi ele vai tomar uma direção oposta à linha reta, né? Então, o jugo ele tem que ficar equilibrado. E no casamento, né, no casamento de um povo separado, o que acontece? Quando se fala jugo desigual, é como se houvesse um peso, uma diferença, né? E essa diferença, o que ela vai causar? Ela vai causar uma perda da direção, de um caminho reto, do caminho correto. Por isso que a gente usa esse termo jugo desigual. E aí, entrando aqui no tópico 3, a gente vê que, mesmo assim, o povo judeu, ele sobreviveu, a sua linhagem sobreviveu, e até hoje você vê aí que existe o povo judeu, e ele está espalhado pelo mundo, mediante, assim, a gente pode ver que esse compromisso, né, do povo judeu, que foi feito através de Esdras, se estendeu ao longo dos séculos, e foi como uma proteção para o povo de Deus, né, para o povo judeu, porque, olha, no tempo contemporâneo, né, eles resistiram ao domínio da Inglaterra, assim, os mais conhecidos, né, da Inglaterra, eles resistiram ao domínio muçulmano, às invasões lá em Jerusalém, eles resistiram ao nazismo, né, e o povo judeu, ele é um povo próspero e a sua linhagem permanece até hoje, né? Acho que o nazismo foi um dos piores, um dos últimos, mas um dos piores, André, que realmente foi muito terrível, foi uma dizimada, assim, um número absurdo, mas sobreviveram, como o André narrou aí. Tudo isso é em relação à história. Então, o André fez um apanhado geral sobre a lição de hoje aí, a respeito do porquê. Então, se nós pegarmos aqui como traz a lição, em Êxodos e Deuteronômio, fala claramente sobre a ordenança, que era para se manter um povo, como o André disse. Senão o povo seria extinto, acabou, haveria uma mistura, e depois não saberia quem era quem. E, além disso, era uma ordenança divina, para que eles fossem separados, para que houvesse o povo de Deus. E tinha algumas ordenanças que não havia mistura, né, com circuncisos, que eram o povo de Deus, com incircuncisos, que eram o povo que não era o povo de Deus. Então, com isso, houve essa questão de deles descumprirem. E aí o André mesmo já citou a respeito de Neemias, né? Poxa, Neemias, quando soube dessa informação, tinham líderes do ministério dele ali também, que estavam se casando com essas mulheres. E o André disse no início que seria uma aula polêmica por conta disso. Poxa, o que foi colocado ali como resultado disso foi bastante pesado. Então, só para vocês terem uma ideia. Neemias, quando soube disso, ele rasgou as suas vestes e realmente não acreditando que o povo estava seguindo por esse caminho. Depois ele começou a arrancar os cabelos, arrancar pelos da barba, assim, realmente desesperado em ver isso. E essa atitude mesmo deu um choque para aqueles que estavam cometendo esses delitos, vamos dizer assim, porque estava havendo uma mistura. E, assim, severamente, qual foi a ordenança? Que eles deixassem, houvesse separação dessa mistura. Então, aqueles que contraíram casamentos com mulheres que eram de outros povos, eles deveriam deixar as mulheres, deixar os filhos. Foi algo, assim, muito pesado. E até a lição mesmo fala que, sobre isso, que na época foi uma questão, assim, de escolher o seu Deus ou a sua vontade. Você
tenderia para a sua razão ou para o seu coração, a sua emoção? Então foi muito pesado. E em relação a Esdras, né, que foi muito próximo ali, a Neemias, foi o contrário, como o André disse, foi um castigo que ao invés de agir como Neemias, em arrancar o próprio cabelo, ele começou a arrancar o cabelo dos outros, né, daqueles que estavam por fazer a situação, cometer esse pecado. Foi muito severo, assim, de entender o cuidado que deveria se ter em relação à palavra de Deus, essa ordenança. Então, como já citamos aqui alguns exemplos, não foi só ali, mas veremos algumas consequências com o rei Salomão, com o rei Acabe, homens da autarquia, né? Próprio Sansão, que era um dos protetores, né? Do povo de Deus, quando não havia ainda instituído o reinado. Então, isso era muito pesado. E aí, a gente seguindo agora, o André falou sobre o item 3, a sobrevivência, iremos agora para o item 4, e sairemos um pouco da história para trazer para os dias atuais. Então, falamos a questão de mistura, e sobre o jugo desigual, que o André disse, usou bem o exemplo, André, do gado ali, que realmente é colocado a questão do jugo. Então, se você colocasse um animal menor, haveria realmente um entendimento. Um animal mais fraco em relação ao outro, dava ali um desequilíbrio. E isso não seria bom para seguir, né, com o material, com a carruagem, enfim, para seguir o processo aí de uma caminhada. Então, esse comparativo nós vamos trazer para a nossa vida aqui hoje. Em relação ao casamento, o jugo desigual é aquele. Quando o marido é cristão, ele procura, quando a pessoa é cristã, ela procura uma pessoa que seja do mesmo, com a mesma fé, né, que serve ao mesmo Deus. Porque senão não bateria. Olha, eu quero. Até um exemplo que eu vi numa das ministrações que o líder utilizou foi o seguinte: enquanto um quer ir à igreja, o outro quer ir curtir o carnaval. Não bate ali os desejos, porque a gente entende que o carnaval é uma festa mundana, que ali, como até o pastor já nos ensinou, carnaval significa que a carne vale, não tem nada a ver com o espírito, não é espiritual. Então, isso há uma quebra. E a lição vai falar que a maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus, né, para o mundo. Mas no sentido material, a maior bênção é o casamento. A orientação que a Bíblia dá é bem clara, né, lá em 1 Coríntios 7:39, e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, o livre-arbítrio nós recebemos desde quando nascemos, né, desde quando fomos criados, mas, ok, use, mas como ordenança, lá em 1 Coríntios, você está livre mesmo, mas que seja no Senhor, no sentido de você ter uma decisão pesando a sua fé, o seu intuito de continuar a professar a fé, de seguir nos caminhos de Deus, porque nós temos diversos exemplos, e até nos dias de hoje mesmo, de pessoas que se casam, né, tem ali o jugo desigual, como nós já falamos, o marido é cristão e a mulher não é, ou a mulher é cristã e o marido não é, e há uma dificuldade, porque ela quer ir à igreja e ele fala, poxa, mas hoje não era dia da gente ir para o baile? Não, mas eu preciso ir à igreja. Aí há uma discordância ali e a coisa não se segue muito bem. Então, um jugo desigual, acho que a gente poderia colocar assim, se vocês já conseguiram captar essa questão, que deve se avaliar muito bem antes, né? E aí até a gente coloca aqui alguns exemplos. Poxa, legal, ambos não eram cristãos, não professavam a fé, não seguiam mesmo a Bíblia, não tinha nenhuma escolha. E aí, a partir do tempo, um dos dois decide aceitar Jesus e seguir a fé. Mas o outro decide por não seguir. E aí, André, como fica nessa questão? Dito que já é uma questão posterior, já contraíram matrimônio, já são casados legalmente, e nesse momento agora, um passa a ser cristão e o outro decide por se manter não cristão. Como ficaria? Nesse caso aí, a Bíblia fala que, por exemplo, a mulher, ela santifica o marido, né?
porque ela tomou a iniciativa, então ela é o canal da bênção de Deus para a família, até que ela consiga, né, vai, através de muita oração, muito exemplo, muito testemunho, ela consiga ganhar, né? A Bíblia fala que aquele que busca a salvação, ele santifica o outro, né? E ali Deus, ele ordena a bênção naquele lar, e a tendência de quando um aceita se houver uma mudança de vida, um testemunho de vida, se realmente for algo genuíno, a tendência é um ganhar o outro, né? Isso a gente vê na prática na nossa igreja mesmo, né? Pessoas que foram ganhas, mulheres, né? Os homens, a gente percebe que são mais difíceis de ganhar, né? Aqueles que estão no mundo, né? Mas é interessante que quando ganha um homem, ganha a família toda, assim, de imediato. Você percebe isso, né, Rubens? Mas quando ganha a mulher, o homem, ele meio que resiste, né? Só que a mulher, conforme ela vai dando testemunho, ela vai ganhando a família, ganhando o marido ali, a família para Cristo. A gente vê exemplos na nossa própria igreja de mulheres que foram ganhas, e vira e mexe, elas trazem os maridos para encontros, para atividades, e aí os maridos, eles vão recebendo, e a aceitação deles das coisas espirituais é muito legal, muito interessante isso, né? E a gente vê que a semente vai sendo plantada pela sabedoria e pelo testemunho da mulher virtuosa, né? Que são essas mulheres que nós temos na nossa igreja. E, por outro lado, a gente tem também testemunhos de famílias que foram ganhas, porque o sacerdote, o homem, ele foi ganho e ele levou a família para a igreja. Então, isso é interessante, porque a Bíblia, ela mostra isso, né? Que Deus, ele abençoa por conta daquele que se rende, né? E a família toda, ela recebe essa cobertura aí. Mas eu queria fazer uma pergunta, já que você me perguntou, Rubens, agora eu vou fazer uma pergunta. Não vai devolver. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você me coloca no estreito, né? Então vamos ver. Mas o jugo desigual, assim, a gente está falando de coisas espirituais, né? Falando do jugo desigual na igreja, no relacionamento cristão. Mas me diz uma coisa, na sua opinião, o jugo desigual, mesmo para pessoas que são crentes, vamos colocar um contexto geral, pessoas crentes com não crentes, tudo mais, mas o jugo desigual é só na parte espiritual, ou existem outros tipos de jugo desigual num casamento ou num relacionamento? Não, como eu já até comecei a falar, existe sim, não é só na questão espiritual, e falaremos daqui a pouquinho em relação a isso, na parte espiritual, mas na parte física mesmo, existe, como eu acabei de mencionar, há o jugo desigual, por exemplo, quando uma pessoa que contrai o casamento, ela tem alguns desejos, assim, são pessoas diferentes, né? O marido teve uma criação, seguiu ali uma instrução e tal, e a mulher, totalmente diferente. Quando eles se casam, eles têm que alinhar para que isso fique realmente fácil para os dois conseguirem se acertar. Quando não fica fácil, há realmente um jugo desigual, porque um quer mais uma coisa, outro quer mais outra, e aí começa a haver problemas. Porque quando eu era solteiro, eu gostava muito de jogar futebol. Agora que eu casei, minha mulher não gosta que eu saia, não gosta que eu tenha vida social com os meus amigos. Então, começa a haver atritos, né? Começa a haver choques em relação a isso, por escolhas que, de repente, você tinha antes, não foi alinhado isso anteriormente, né? Durante o processo de casamento, enfim, para que você conseguisse seguir isso no futuro. Então, é importantíssimo nós termos aí um alinhamento prévio para questões, assim, básicas de funcionamento corriqueiro, assim, de um casamento. E quando nós falamos agora a respeito da parte espiritual, é mais profundo, quando nós temos mesmo uma ordenança aí, é algo muito pesado mesmo, que nós temos que ter o alinhamento, porque aí já mexe com outras questões. Quando você falou a respeito do santificar, poxa, é maravilhoso. Se eu não me engano, acho que é 2 Coríntios 7:12, que fala sobre isso, que, me corrija se eu estiver errado, a respeito da santificação, quando uma mulher ela aceita Cristo, né?
se casaram e ambos não eram cristãos, ela passa a santificar o lar. E vice-versa, quando o marido aceita Cristo, ele passa a santificar o lar, os filhos. Mas quando você começa a professar a fé e o outro não quer no momento, mas a sua vida, como você disse bem, passa a ser um testemunho. Ele começa a ver que as suas atitudes, fala, poxa, isso faz a diferença. Então, além de santificar o lar, ela começa a entender a necessidade de real mudança para que o lar se torne realmente, por completo, abençoado. Então, isso é interessante. Como eu falei mais cedo, falando especificamente para aqueles que ainda não escolheram um casamento, né? Os jovens solteiros aí. É legal você fazer uma análise prévia de tudo isso que nós estamos colocando. Então, uma instrução, assim, bem clara. Olha, eu sei quem eu sou, eu tenho uma vida espiritual resolvida, e eu sei quem eu quero. Porque nessa, você vai conseguir fazer uma escolha que vai ser interessante para você, para que você não sofra no futuro. Então, já falamos, André, em outras ocasiões, a respeito, falando fisicamente agora, materialmente, em relação ao casamento. Poxa, eu vou falar de um homem escolhendo uma mulher, mas pode ser o contrário, tá? Uma mulher escolhendo um homem. No caso, eu quero uma pessoa que tenha foco na vida, que está estudando, que quer, enfim, uma carreira profissional, quer seguir aí, quer trilhar mesmo por um caminho de conquistas bem, né? Legal, você colocou isso. Então, quando você for procurar uma pessoa, que seja nessa linha, para que você não sofra com uma pessoa que não quer saber de trabalhar. Olha, eu escolhi um futuro marido aí que o cara vive sendo sustentado pelos pais. Como é que vai ser isso lá na frente? Então, é um problema. E aí, trazendo para a questão espiritual, já um pouco mais complexa. Por quê? Nós somos formados, né, o ser tricotômico, não é isso, André? Corpo, alma e espírito. Então, nós temos que entender que quando você se casa, dois passam a ser um. E nessa fusão, há uma fusão de tudo, de corpo, de alma e de espírito. Então, quando você tem um julgo desigual, as escolhas que você faz acabam sendo para o outro, ou com um julgo igual também, na mesma questão. Você precisa ter esse entendimento, que quando você passa a ter uma vida de casado com uma pessoa que tem um julgo desigual, aquilo que você ou que ela contraem fazem parte, faz uma fusão. E isso é uma preocupação. Então, aqueles que são solteiros têm que fazer essa análise muito bem feita para que numa escolha ele seja bem sucedido, porque casamento é para a vida. Deixa eu deixar bem claro aqui, André, eu acabei não falando, mas a lição bate bastante nesse quesito. A questão lá da passagem que nós lemos aqui, de Esdras, Neemias, falou a respeito da decisão tomada ocasionalmente naquele momento ali, né? De que as mulheres, os sacerdotes, enfim, aquele povo de Deus escolhido, teve que fazer a difícil decisão de deixar aquela família, mulher e filhos de outra classe, de outro povo, né? Mais especificamente, porque a Bíblia diz que quando você contrai um casamento, ele é por toda a vida. Então, não use isso como um motivo de separação, até porque a Bíblia é muito clara que a separação ela deve ocorrer em apenas quando há adultério, enfim, coisas mais profundas. Então, a Bíblia deixa muito frisada essa questão. E sobre a questão, lá quando eu falei em 2 Coríntios 7:12, a respeito de você também fazer de tudo para que o casamento continue, e agora você que passou a ser cristão, dê o testemunho, faça que suas atitudes falem mais fortes, e nisso você consegue ter um segmento para que o seu cônjuge, sua família, seus filhos, de forma geral, sejam atraídos para a fé cristã. E para aqueles, André, que hoje ainda têm um julgo desigual, qual seria a sua orientação porque, como você disse, na nossa igreja mesmo temos pessoas ainda, né? Além do testemunho, o que pode ser feito para que isso seja de uma maneira assim equilibrada? Então, essa questão ela é importante, muito, né? Extremamente importante para a vida
de qualquer pessoa, na verdade, né? Por exemplo, quando você fala da escolha do cônjuge, né? Ela é uma decisão extremamente importante para a vida de qualquer pessoa, né? Mas os cristãos, eles já têm uma orientação bíblica e nós, como pais, a gente deve sempre orientar os filhos dessa forma. Nós não podemos escolher por eles, né? Nós não podemos falar para os nossos filhos, esse serve, essa serve, esse não serve, porque é uma decisão que tem que ser tomada pelo indivíduo ali que está vivenciando aquela situação, né? Os pais não podem ultrapassar esses limites e querer proteger os filhos diante dessas circunstâncias, né? Então, essa é uma realidade importante, porque eu sei, no decorrer da minha vida, né, eu já vi muito disso, de pais que querem escolher o marido, escolher a esposa para os filhos, né? Isso é muito complicado, e os filhos não conseguem desabrochar e criar uma independência, né, dos pais. Isso é muito complicado, né? Mas, assim, os pais devem orientar, e nós devemos entender que, assim, quando nós estamos em Cristo, a gente tem que buscar fazer as coisas conforme a orientação do padrão bíblico. E é uma situação bem delicada, é uma questão bem, assim, às vezes até polêmica. Por quê? Porque muitas vezes tem jovens que não encontram o seu complementar, né, como o povo diz, o seu par perfeito aí, não encontra na igreja, mas e às vezes vai procurar no mundo, né? E vai naquela ideia de que eu vou começar um namoro e a pessoa vai se converter no decorrer do caminho. Essa é uma atitude, né, que eu acho que a gente não é bom a gente nem rotular, mas que pode ter um resultado trágico, como a gente já sabe, né? Então, assim, a escolha depois que tomada, né, a decisão depois que tomada, para alguém que já recebeu sabe, a clareza da vida espiritual, já aceitou a Jesus, ela não pode não pode voltar atrás, né? Não pode desfazer aquilo que já foi feito. Então, assim, o Rubens perguntou, primeiro ponto, né? Qual é o conselho que a gente dá, né, para pessoas que vivem esse jugo? Então, o primeiro ponto, aquele que vive esse jugo por conta de que já vieram de um relacionamento que eles estavam fora do contexto de salvação, e de repente a mulher foi, o marido foi, e a mulher ou o marido continuam descrentes do outro lado, a Bíblia já dá um respaldo. Ela fala que o homem ele é santificado pela mulher e a mulher é santificada pelo marido. Então, ou seja, a gente crê que já existe um processo que Deus está trabalhando para converter e para salvar a família, através daquele homem ou daquela mulher que se converteu num determinado período da sua vida, né? E que o marido ou a mulher não acompanharam, mas a Bíblia dá um respaldo de que existe uma obra que está sendo realizada através daquele que se converteu, como um canal de bênção naquele lar. Agora, aqueles que tomaram essa iniciativa de se casar, de contrair o matrimônio com alguém que não era cristão, sendo já cristão, aí é uma decisão que, assim, a pessoa vai ter que arcar com as consequências, porque você percebe, Acabe, né, e Salomão, eles tiveram essa iniciativa, e o que aconteceu? Eles simplesmente arcaram com as consequências, e as consequências elas vêm. Por isso a decisão ela é muito importante, e o conselho que eu dou para uma pessoa que vive essa situação, né, essa situação de número 2, vamos dizer assim, que tomou uma decisão equivocada, né, perante a palavra de Deus, é de manter-se firme em oração, buscar a ação de Deus, buscar força em Deus, porque as consequências elas são bem difíceis mesmo, e só um milagre de Deus, né, ali convertendo aquele coração para trazer um alívio, um refrigério
para essa situação, senão você vai ter que aguentar e manter firme a sua fé. Agora eu queria só abordar dentro desse tema, abordar uma questão, né, que assim, o julgo desigual, né, ele não é só na questão de um casamento de cristão com não cristão, né, de uma pessoa convertida com outra não convertida. Dentro do casamento cristão existem muitos julgos desiguais também, né, a gente percebe, posso citar até algumas situações, né, Rubens citou uma delas, um julgo desigual é uma questão de comportamento. O comportamento do marido ou da esposa, eu vou falar de um, mas eu vou estar sempre se referindo a vice-versa, né? Qualquer um dos dois. Mas o comportamento do marido, ele tem que acompanhar o comportamento da família, agora não mais o seu próprio comportamento, porque senão vai criar um julgo desigual dentro da rotina, né? A esposa vai seguir para um lado, o marido vai seguir para o outro, e quando vê, não se encontram, né? Não tem aquele companheirismo dentro do dia a dia. Isso é um julgo desigual dentro do casamento e traz uma frieza muito grande para o relacionamento. A questão do grau de escolaridade. Uma pessoa que é super ativa no estudo e vai contrair um relacionamento com alguém que não quer, não tem uma vontade sabe, de alcançar coisas de nível intelectual, isso é um jogo desigual. O cara tá lá na frente, o vice-versa, né? Tá lá na frente na questão do ensino e o outro não consegue nem fazer um depósito no caixa eletrônico. Isso aí é complicado, traz um jogo desigual, porque um vai dominar sobre o outro, não vai ter aquela questão da submissão. Um vai sobrepujar o outro. E tem várias coisas. Uma do julgo mais difíceis é quando são dois cristãos e um está frio na fé e o outro não. Esse também é um julgo bem complicado, que aí cada situação merece uma atenção bem delicada, assim, uma atenção bem assim de minúcias para poder alinhar as coisas, porque assim, depois que tomou a decisão, né, tem que fazer o negócio dar certo, não tem conversa. Agora, enquanto não, né, tá no namoro, no noivado, ali você tem a oportunidade de conhecer e de ver essas coisas. Se a pessoa tem a mesma pegada que você, ó, eu vou para a faculdade, você vai para a faculdade, nós vamos crescer juntos, tal, o comportamento, sabe, se o respeito aos pais, essas coisas, porque senão, depois que tomou a decisão, você vai ter que administrar as coisas de uma forma mais difícil, né? Porque aí você vai lidar com o jugo desigual em si, não é fácil lidar com esse jugo, mas a gente tem a força de Deus e nós com Deus, nós somos maioria, né? Então é isso. Eu vejo a questão do jugo desigual, eu vejo ela dessa forma, e eu tenho certeza que se a gente começar a ver na nossa vida, né, essas coisas que são julgos desiguais, a gente vai começar a alinhar, vai começar a tomar decisões para melhorar aí nossa vivência, nossa convivência com os nossos cônjuges, não é isso? Sim, sim. Na verdade, esse é o último item aí, né? Que é o item 5, com o subtítulo aí de Espera em Deus. Então, é muito claro a respeito daqueles que não fizeram as escolhas, né? Então, a palavra de Deus é muito clara, lá em Salmos 27:14. E até diz aqui a revista com um apelo. Espera em Deus, jovem. O seu desejo de ter um lar, experimentar a riqueza de um amor, de um companheiro, é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Tem até um exemplo aqui que ele cita, quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta, né? Glória a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para você. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz que o solitário viva em família. Deus que trouxe a companheira para Adão poderá fazer isso por você. Então, espera em Deus,
que a escolha realmente será a melhor. Por isso que, deixa bem claro, para vocês que não escolheram ainda, vocês têm muita chance de fazer certo. Então, por favor, que vocês tenham tranquilidade e confiança mesmo de que a sua escolha será bem feita, seguindo os princípios divinos, seguindo mesmo essas escolhas, né? Aí, como a Bíblia realmente ensina, como a sua liderança tem te orientado. André, então, acho que a edição foi bastante objetiva, né? Mas muito rica em conhecimento, que nós conseguimos aí esclarecer, espero, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui, que nós leremos e podemos responder no início da próxima aula, mas é muito simples, né, objetiva, para que você consiga apenas obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Quando você consegue prevenir, é melhor do que remediar. Então, seguindo as orientações, é muito mais fácil de você ser mais assertivo, de você ter uma vida mais tranquila. Então, aqueles que não escolheram, façam isso. Aqueles que estão no relacionamento, procurem mesmo fazer com que esse jugo seja equilibrado. E, como o André disse aí, aqueles que têm um jugo desigual no casamento, realmente buscarem Deus, dando o exemplo, para que você consiga mesmo, através de um milagre divino, ter o seu cônjuge aí salvo por Cristo Jesus. Mas que a sua família seja abençoada de uma maneira geral, que a bênção do Senhor esteja com você sempre. É isso aí, André. É isso aí, que tenha sido bênção essa lição. Essa lição, embora ela trouxe um conteúdo histórico, né, ela traz um conteúdo bem atual, relevante para a nossa vida, que é uma questão bem prática, né? A gente tem que entender a abrangência desse jugo desigual num relacionamento, né, principalmente num relacionamento que vai se iniciar, mas também em relacionamentos que já foram contraídos, né? Então, a gente tem que identificar dentro do nosso relacionamento conjugal se existem julgos desiguais de comportamento, de diversos aspectos, né? Também de escolaridade, de objetivos, de estilo de vida, porque é uma coisa que tem que ser unificada, né? A Bíblia fala que o homem e a mulher, quando contraem o matrimônio, eles se tornam uma só carne. Ou seja, eu não posso mais viver por mim, né? E ela não pode mais viver por si. Nós temos que viver como se fôssemos um, complementando um ao outro. E é importante no casamento a gente limar, sabe? Alinhar esse jugo que pode existir, sabe? Como eu falei, jugo na questão de comportamento, na questão de ideais, na questão de pensamentos. A gente tem que alinhar e manter um equilíbrio dentro do relacionamento, né? E aqueles que vivem um jugo desigual no casamento, né, com não cristão, se foi anterior à sua fé, tenho certeza que Deus está num processo de abençoar aí, de fazer uma obra de salvação no seu lar. Agora, se você já era cristão e escolheu errado, né, escolheu de forma fora do padrão que Deus já tem estabelecido e está vivendo as consequências disso, aí você tem sempre que buscar incessantemente, perseverar em oração para que Deus haja a seu favor, porque foi uma escolha e todas as escolhas que a gente tem, elas têm consequências, né? Agora, a gente tem um Deus que ele é misericordioso e com certeza ele age também em seu favor. E é isso, que a nossa vida ela possa estar dentro de um equilíbrio. Em todos os aspectos, a gente possa sempre buscar um equilíbrio, né? O jugo desigual, ele simboliza um desequilíbrio na vida de um casal. Mas agora, de uma forma geral, que nós possamos buscar equilíbrio em todas as questões das nossas vidas e sempre colocar, sabe, nosso pensamento, a nossa forma de pensar, de agir, mediante a palavra de Deus, né? Deus abençoe a todos, espero que tenha sido um conteúdo de crescimento espiritual, né? E que Deus abençoe a todos e um ótimo domingo para todos aí na paz do Senhor Jesus. Amém, família, Deus abençoe vocês. São 10 horas e 2 minutos aí, conseguimos encerrar um tempo dentro do tempo hoje, né? Que Deus possa abençoar vocês, às 18 horas estaremos juntos aqui.
E a nossa comunidade tem feito algumas atividades, então se você estiver por dentro aí, pode acessar nossa página do Facebook, do Instagram, você vai ver um material bastante rico lá. Estamos aí com algumas atividades de coleta de mantimentos para a questão de trabalho social. Teremos também aí, em breve, a questão de uma atividade com as crianças. Então, se você esteja por dentro aí, por favor, acesse as nossas páginas, tem o material, o nosso grupo do WhatsApp também. E se você não tiver, manda uma mensagem para a gente poder te incluir lá. Mas que nossa igreja esteja sempre no movimento para abençoar vidas, é o nosso desejo. Tá bom? Um bom domingo a vocês, todos que estão conosco conectados aí. Que Deus esteja com vocês também, que vocês possam ter um domingo excelente na presença de Deus. Um forte abraço para vocês, Deus abençoe. É isso aí, irmão. Deus abençoe. Um ótimo domingo. E reforçando, irmãos, você que tem condições, faça lá uma transferência para a conta da igreja, seja o valor que for, nós estamos arrecadando para festa, para uma festinha do Dia das Crianças, né? Vai ser bênção. Já estamos recebendo aí doações e vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso, tá bom? Hoje à noite, culto, às 18 horas, estejam todos lá. Não sei se vai estar trânsito, né, para você ir da cozinha para o sofá, mas tem que chegar às 18 horas, né, para você participar conosco. E desejo a todos um ótimo domingo. Obrigado aí a todos, Rubens, foi bênção, valeu e até a próxima. Amém, André. Até mais. Gente, o pastor está mandando um abraço aqui também. Obrigado, pastor, pelo elogio aí. Estamos aqui buscando fazer o melhor. Todos então, aproveitando que o pastor falou aí, como é que tá a saúde do pastor? Tá ótimo, graças a Deus. Eu fiquei bastante feliz. Essa semana eu estive com ele conversando bastante. O pastor já está caminhando bem, falando bem. Até tivemos a administração na semana passada dele, né? Glória a Deus pela vida dele. A recuperação realmente é um pouco mais lenta, né, do que a gente já imaginava pelo quadro, mas graças a Deus tem sido maravilhosamente bem. Ele estava aí no oxigênio e eu conversei com ele essa semana. Ele conseguiu dormir, até quando eu falei, acho que na sexta-feira, uma noite já sem oxigênio, coisa que ele não estava conseguindo antes, por orientação médica. Então, graças a Deus, ele vem com uma ótima recuperação. As orações devem continuar, agradecemos a todos que estão aí conosco, mas é um grande prazer em vê-lo se recuperando muito bem. Ele logo vai estar jogando uma bola com a gente aí. Isso aí, glória a Deus. Só boa notícia, né? É isso aí. Então é isso aí, irmão. Deus abençoe e até a próxima. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.